Louvar o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus, nosso Senhor. Nós louvamos o seu nome, nós lemos alguns textos da palavra de Deus, confessamos os nossos pecados. Né? Nosso culto é bem simples. Simples, quero dizer enxuto, né? Sem muitas estripulias. A gente vai finalizar hoje essa série de sermões que se chama O Drama das Escrituras. A gente procurou... Gente, deixa eu só baixar um pouquinho esse áudio. Oi. Espera, eu acho. A gente procurou contar, através dessa série de sermões, a nossa grande história, né? A história da criação, a história da humanidade, de certa forma, a gente conta a criação, e também essa história do povo de Deus, mais especificamente o plano redentivo de Deus para redimir todas as coisas. Então a gente está finalizando essa série hoje. Teve um começo, teve meio, e hoje a gente finaliza, né? Então, como todo fim de história, a gente precisa contar aquilo que nos espera. Né? A gente contou o clímax dessa história, que foi a vinda de Jesus, o ponto máximo dessa história, que foi a vinda de Jesus. A promessa... Não está bom ainda. Vamos adiante. Essa promessa de redenção, ela foi prometida, ela foi concluída com a vida de Jesus, mas ainda não. A gente vai entender um pouquinho no sermão de hoje. Eu quero falar hoje sobre essa nova vida que será vivida em um corpo transformado, glorificado, em uma criação restaurada. É o que a gente vai repetir hoje, nessa nova vida. Mas antes da gente ler algum texto, a gente vai ler algum texto, eu quero começar fazendo uma cutucada, né? No cearense, né? Uma cutucada na gente, que Paulo faz à igreja de Corinto. Paulo vai escrever na igreja de Corinto, e aí ele usa essa cutucada porque alguns daqueles irmãos, algumas daquelas pessoas estavam tendo dificuldade em crer na doutrina da ressurreição. Eles não estavam crendo, estavam pondo em dúvida. E aí Paulo fala para eles o seguinte: olha, nós temos pregado o evangelho, aquilo que eu recebi, eu falei para vocês, que Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Aí ele afunila o argumento dele, dizendo o seguinte: olha, se nós pregamos o evangelho, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, e nós não cremos na ressurreição, logo a nossa fé levanta. Todas essas reuniões, tudo aquilo que nós temos falado, tudo que nós temos pregado, ela não faz sentido, ela é vã, porque vocês não estão crendo na ressurreição. Então, Paulo, de certa forma, está fazendo uma apologética, né, uma defesa de uma das doutrinas básicas da fé, que é a ressurreição. E ele usa, e eu vou usar esse pequeno trecho para dar essa provocação na gente, para a gente começar a refletir, tá? Que ele cita o seguinte, 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, ó: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tá? Tenho dificuldade de crer na ressurreição, já pregando o evangelho. Aí ele vai cutucando, afunilando, até que ele chega nesse texto. Aí ele diz assim, ó, novamente: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Embora a mensagem que a gente vai repetir hoje, embora o texto que nós vamos repetir hoje, fale dessa nova vida e essa nova vida restaurada, ela precisa fazer sentido para nós hoje. Você está comigo? Tem que fazer sentido para nós hoje. E a provocação é: onde está a nossa esperança para você hoje? Onde é que está essa realidade daquilo que está por vir? Quanto que isso move o teu coração? Quanto que isso é presente na tua consciência, nas tuas orações, nas decisões que tu toma? Ou se o máximo que nós conseguimos projetar a nossa vida é: não, eu quero envelhecer com 94 anos. Quero envelhecer com 94 anos. Como eu dizia, né? Eu quero ter a minha bodega. A minha bodega vai ser Seu Luiz. Aí vou estar lá na calçada, a bodega do Seu Luiz.
E aí eu vou vender essas coisas que não vendem mais. Big Big de 10 centavos, essas coisinhas assim. Esse é o máximo que a gente consegue projetar. Quero envelhecer com saúde e paz, com os meus filhos grandes, já casados, bem sucedidos ou não sei. E acabou. É só isso que a gente consegue projetar na nossa vida. Você entende isso? E a partir daquilo que a gente vai refletir hoje no texto, a partir dessa conclusão, dessa grande história que nós temos contado nesses domingos, e a partir dessa fala do apóstolo Paulo, escute, talvez a sua oração nesse dia, nessa manhã, seja para que Deus converta o seu coração miserável. Como assim, Luiz? Talvez toda a tua expectativa durante a sua vida, talvez todo o teu planejamento esteja voltado meramente para as coisas palpáveis, para as coisas temporais. O máximo que tu consegue projetar da tua vida, como eu citei esse exemplo agora, bobo, é chegar aos 94 anos com saúde, com a casa cheia de neto, e só por aí. Mas veja, olha o que Paulo diz. Se a gente espera de Cristo, se há somente uma expectativa, uma projeção, somente nessa vida, somente aqui, morrer e acabou, nós não passamos de miseráveis, irmãos. E a minha intenção ao observar com você esse texto, a gente vai ler esse texto, é que nesta manhã você peça para que Deus abra os seus olhos espirituais. Talvez você esteja aqui e talvez você se encontre exatamente assim. Os tempos vão passando e a tua vida só aqui. Você espera que o ano acabe e dando glória a Deus porque o ano acabou, e ano após ano, e meu Deus, graças a Deus acabou o ano e agora estamos em 2025. E é uma expectativa ruim, sabe? Meu Deus, graças a Deus, eu consegui dormir hoje. Consegui acordar hoje. Só aqui, só aqui, só aqui. A expectativa é só de ter um bom emprego, ser bem sucedido, ter uma faculdade, alguma coisa parecida. A gente precisa converter os nossos corações. Porque o que nos é apresentado por meio do Evangelho, por meio dessa grande história, é que há mais para nós. O que Deus promete, Deus prometeu, o que Cristo prometeu, há mais para além dessa vida que nós vivemos. Então, o nosso coração, a nossa mente precisa estar não somente nessas coisas temporais, essas coisas palpáveis que nós conseguimos tocar, porque elas serão em dado momento passageiras. Eu quero orar por vocês e clamar ao Espírito Santo para que o nosso coração esteja, os nossos olhos estejam nas coisas eternas. O que faz sentido para nós. O que essas reuniões fazem aqui é voltarmos os nossos corações e nos reorientarmos para esse lugar de pertencimento. Esse mundo será passageiro, irmãos. A gente precisa conectar o nosso coração nessa eternidade, amém? Dito isso, a gente vai refletir no livro de Apocalipse. É um livro difícil de explicar, de se expor, né? Porque contém a história da visão de João. João está preso na ilha de Patmos. Só contextualizando a carta, ele está preso por pregar o evangelho. Tem esse ar escatológico, mas, irmãos, obviamente, a gente não vai se ater aos fatos cronológicos de como que será a vida de Jesus. Que não é uma aula, a gente vai só refletir no texto para aquilo que nos está preparado. João está tendo essa visão na ilha de Patmos, e o contexto, ele manda essa carta, o contexto que aquela igreja recebe essa carta é um contexto de extrema perseguição romana. Eles estão sendo perseguidos. João já está preso, e aquelas pessoas estão sob essa intensa perseguição por pregar o evangelho, por serem igreja, por quererem permanecerem fiéis a Deus. Imagine agora essa tensão dos nossos irmãos. Imagine essa tensão de, a qualquer momento, ser pego, ser levado à prisão e, muito provavelmente, serem mortos. É esse contexto que a igreja se encontra. Até João na ilha de Patmos tem essa visão. E
essa carta de João, ela vem num dado momento dessa perseguição, desse intenso sofrimento emocional, psicológico, de fé, mas ela tem uma centralidade na carta. Lógico, você sabe, você já leu o Apocalipse. É uma visão daquilo que está por vir. Mas ela tem um eixo que encoraja os irmãos naquele momento. Ela tem um eixo que fortalece a fé dos irmãos naquele momento específico de perseguição. Existe um ponto central que encoraja e fortalece a fé a eles a permanecerem fiéis ao Senhor. Qual é? Essa coluna dorsal da mensagem do livro de Apocalipse. Deus triunfará. É isso. Deus triunfará. Apesar das perseguições que eles estão sofrendo, apesar do medo que eles estão sofrendo, o receio de sair na rua, de pregar o evangelho, de cultuar a Deus, olha, no final de tudo, essa mensagem, Deus triunfará. E isso, meus irmãos, é uma mensagem de verdade, certeza, que os encoraja. Que os encoraja a prosseguir, que os encoraja a permanecerem fiéis, apesar dessa adversidade, dessa perseguição romana. Meus irmãos, essa realidade, desse contexto que João envia essa carta, não é diferente do que nós vivemos hoje. Aí você pode se perguntar assim, eu vim aqui de boa, peguei o Uber, peguei a moto, o carro. Estamos aqui cultuando ao Senhor, não tem ninguém que pode bater a porta. De fato, aqui no nosso país não há essa perseguição intensa. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Sexta-feira agora, irmãos, antes de ontem, 100 dos nossos irmãos foram mortos por um grupo terrorista. 100 pessoas, 100 cristãos, irmãos, entre homens, mulheres e crianças, foram mortos por serem cristãos. Por pregar o evangelho, querer permanecer fiel ao Senhor. Agora, sexta-feira, sábado e domingo, nós estamos aqui. Nesse exato momento, tem pessoas sofrendo luto, sofrendo a tristeza, irmãos, de pessoas que escolheram e permaneceram ser fiéis a Deus, apesar da morte, apesar de serem torturados, crucificados, crianças sendo mortas, irmãos, famílias sendo devastadas, destruídas. Agora, estou fazendo esse comparativo para a gente poder entender que esse ódio implacável do diabo, ele é real, ele é presente, ele odeia a igreja do Senhor, ele odeia a mensagem do Evangelho de Cristo, porque é uma mensagem de que Deus triunfará no final, e ele quer perverter essa mensagem, ele quer destruir, ele quer nos deixar distraídos com o pecado, ele nos quer deixar distraídos com as coisas desse mundo, distraídos, totalmente alheios, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente reclama, né? Todo domingo, 1h30 de culto, irmãos. A gente não consegue honrar a Deus. A gente não consegue negar a nossa preguiça, irmãos. A gente troca o culto, o ambiente de culto, por qualquer coisa, irmãos. Perdoe de certa forma, o desabafo, meus irmãos, mas isso me indigna. Vocês não são crente, não. A gente precisa se converter a Deus. A gente precisa se dobrar a Deus. A gente diz que crê no Senhor, mas a gente não consegue nem permanecer obediente, fiel ao Senhor. A gente consegue se esforçar, irmãos, para lutar, para estar presente, para amar o Senhor, enquanto nossos irmãos estão sofrendo. Mas esse é o contexto. E essa mensagem, dessas visões que João tem, encoraja eles a permanecerem fiéis ao Senhor. Por que, Luiz? Porque no final de tudo, Deus, irmãos, triunfará. E isso precisa fazer sentido para nós hoje. Para que a nossa conduta, o nosso caminhar seja correto diante dos olhos de Deus, seja em retidão diante dos olhos de Deus, para que nós consigamos andar em obediência, para que nós consigamos
vencer a nossa preguiça, a nossa birra com uns com os outros, essas dificuldadezinhas, a gente precisa olhar para aquilo que é eterno. A gente coloca na balança. Poxa, eu estou sentindo um pecado, birrinha, coisinhas que me afastam da igreja, que me afastam do Senhor. Aí eu olho para aquilo que é eterno, para aquilo que Ele nos prometeu, a gente vai ver agora, para aquilo que Ele nos garantiu, a gente coloca na balança, irmãos, a gente vai estar ligando para essas pequenas coisas. Ah, eu trabalho até sábado, só tem o domingo. Não é só você, irmão. Muita gente trabalha até sábado e acorda cedo, mas luta para estar aqui no domingo também. Só você que acorda cedo, não, todo dia não. É só você que tem que gastar dinheiro com Uber, não, e às vezes falta ali. Isso é uma realidade, irmãos. Não é só você, mas é um esforço para que a gente consiga estar cada vez mais unidos ao Senhor. Mas vamos continuar. Quando Deus ele toma essa iniciativa para redimir a sua criação do pecado e de suas consequências, entenda, o propósito final de Deus, quando ele tomou essa iniciativa, era que aquilo que ele havia criado bom e perfeito, que foi a criação, o homem, toda a humanidade, fosse completamente restaurado. A ideia de Deus não é mais como ele fez em Noé, de destruir tudo. Não. Agora o propósito de Deus, desde quando ele começou esse plano redentivo, era de reconstrução, restauração de todas as coisas. E esse objetivo de Deus, ele é concluído quando Jesus vem. Jesus vem, ele é concluído, mas aquilo que a gente conhece, né? Já, mas ainda não. Como assim, Luiz? Ele foi concluído. Porque o objetivo de Deus para redimir todas as coisas é feito em Jesus Cristo. Ele pagou os nossos pecados e através dele todas as coisas serão restauradas, mas ainda não. Por quê? Porque essa completude, essa plenitude desse plano eterno de Deus, ele só será feito, realizado, ou nós experimentaremos desse momento, ainda está por vir. Por quê? Porque ele retornará uma outra vez. Quando ele retornar essa outra vez, tudo aquilo que ele preparou, o que ele disse que ele preparou, ele vai estabelecer nessa nova vinda. Então, no decorrer dessa grande história, nós sabemos porque a revelação está aqui nas Escrituras, mas nós ainda estamos nesse curso dessa história. Essa história ainda está acontecendo, porque Jesus ainda precisa voltar e estabelecer de maneira completa esse plano. Vamos ler o texto de Apocalipse 21. Essa visão de João, ela conta, ela especifica esse plano concluído, essa expectativa dessa conclusão desse plano que começa em Jesus Cristo. E a gente vai fazer uma observação, eu elenquei aqui 5 pontos para a gente se ater, para a gente se debruçar nesse texto. Apocalipse 21. Do verso 1 ao verso 5. A gente vai fazer a leitura pausadamente, em seguida a gente vem observando. Tá? Note que essa visão é essa visão dessa conclusão perfeita. Começou em Cristo? Tá, mas e agora? Tá, ele veio, mas e agora? O que ele tem preparado para nós? O que vai acontecer quando ele voltar? O que é que nos espera? Vamos ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, que estas palavras são verdadeiras e fiéis. A João, meus irmãos, é permitida uma visão
de um novo céu, de uma nova terra. Por quê? Porque esse novo céu e essa nova terra, ele está inteiramente purificado de todo o mal, de todas as consequências que o mal fez e trouxe. Esses novos céus que nós vivemos, essa nova terra, eles serão restaurados. E essa visão que João traz, ela traz essa purificação. Tudo aquilo que o pecado tocou e manchou. A terra se encontra hoje amaldiçoada pelo pecado. A humanidade se encontra amaldiçoada por causa do pecado. Mas essa visão que João vê, Mateus, desse novo lugar, é um lugar inteiramente purificado. Todas essas mazelas que nós vemos, todas essas atrocidades que nós vemos, toda essa revolta da natureza, né? Alguns dizem, né, da mãe natureza. Toda essa disfunção existencial, humana e natural, cessará. Não haverá mais nesse lugar. Por quê? Porque esse novo céu está totalmente purificado, limpo de toda mancha do pecado. Não há pecado nesse lugar. Porque eles darão lugar a essa nova esfera que o Senhor Jesus governa. No verso 2, ele vê uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. É o lugar de habitação de Deus. É o lugar onde o pecado não foi tocado. Isso sugere-nos que haverá uma posição renovada da ordem de Deus. Ou seja, isso sugere que o propósito de Deus, quando criou o Jardim do Éden, será novamente estabelecido, totalmente purificado, longe do pecado, sem qualquer mancha do pecado. E às vezes a gente recorda das palavras de Jesus quando orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feito no céu. Então haverá essa ligação quando a Nova Jerusalém, essa cidade santa, desce até a terra. Sugere essa renovação, essa restauração. É uma representação vívida, irmãos, de que o reino de Deus e que a sua vontade será realizada eternamente. Aonde? Na terra, quando ela será descida. Uma outra observação nós vemos no verso 3, ele diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Nessa terceira observação, nós vemos que o próprio Deus vem habitar na terra com a humanidade, assim como era no Éden, assim como era quando o pecado não bagunçou a vida humana, não bagunçou a existência criada de Deus. Agora, irmão Cleide, esse Deus grandioso, criador de todas as coisas, ele anda conosco, ele se relaciona conosco, há uma relação de plena harmonia, porque há um lugar preparado, bem feito, bem criado, purificado, e Deus está nesse lugar, se relacionando com a humanidade. Agora, a relação do homem e seu Criador, que foi manchada com o pecado, agora ela é restaurada. Deus desce e há esse lugar de plena harmonia e comunhão. As relações de uns com os outros também estão curadas. Não há mais aqui nesse lugar, meu cliente, gente querendo ser melhor do que os outros. Não há nesse lugar gente orgulhosa, ou soberba, ou egoísta. Não há nesse lugar. É um lugar pleno, restaurado. As relações estão curadas. A serviço, a entrega, o verdadeiro amor, a compaixão, a misericórdia, aquilo que nos une como seu povo. Essas loucuras, irmãos, que nós vemos, esse sectarismo que nós vemos, esse orgulho maquiado de defesa de fé, irmãos, não haverá nesse lugar. Não haverá branco, nem preto, nem marrom, nem amarelo, nem índio, nem homem, nem mulher. Não haverá mínimas diferenças, irmãos, que nos separam por causa do pecado, irmãos. É o pecado que nos separa. É o pecado que nos afasta. É o pecado que faz a gente olhar para o irmão assim e ter um preconceito, só vendo. Não gostei, não. Ao Ivo, vai ter, nem é aqui.
A gente cria esse bloqueio, sabe? Preconceito aqui, ó, dentro do nosso coração, porque vê um lugar restaurado, irmãos, plena harmonia e paz, primeiro com o nosso Criador e segundo com os nossos irmãos, aqueles a quem Jesus Cristo também padeceu. É esse lugar que nos espera, que nos aguarda. Mas não adiante. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nesse ponto 4, há um reforço de que do fim de tudo aquilo que nos aflige. É o fim, irmãos. É Deus. Quem limpará? Deus limpará dos nossos olhos. Todas as mazelas, irmão Cleide. Todas as nossas dificuldades existenciais. Todas as nossas dificuldades relacionais. Tudo aquilo que nos atormenta interiormente. Tudo aquilo que nos atormenta emocionalmente, que às vezes, numa terapia, a gente não consegue entender por completo. Os traumas que nós sofremos, os abusos, a rejeição, o abandono. Nesse lugar não haverá mais. Por quê? Porque além de ser um lugar restaurado, há uma ação de Deus curadora. Vem cá, será limpo dos teus olhos toda lágrima, tudo aquilo que te aflige, todo tormento, toda dificuldade, todo sofrimento. E não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É esse lugar, irmãos. É esse lugar preparado pelo Senhor Jesus. E nós veremos alguns textos de suas promessas. Eu separei alguns textos que a gente já vai ler junto. De suas promessas. Aí, nesse primeiro lugar, a gente fecha o capítulo 5, verso 5, com essa garantia. Verso 5, ele diz assim, ó, na visão. E eis que estava assentado. E o que estava assentado sobre o trono disse, eu faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vou tatuar em algum lugar isso. Sim, essa referência. Viu, João? Porque essa é a nossa garantia, irmãos. Se a gente vier cultuar o Senhor, se a gente vier todo o esforço de pagar o Uber, de engolir a raiva do irmão, sem entendermos, irmãos, que há um lugar preparado para nós. Se a gente entender, irmãos, que o propósito de Deus é restaurar todas as coisas, a humanidade, e haverá um lugar preparado para nós, não faz sentido. Não faz sentido todo o esforço financeiro, emocional, psicológico. Não faz sentido. Porque os nossos olhos só estão aqui, nosso coração só está aqui. Mas olha o que aquele que estava sentado no trono disse. Olha o que ele diz. João, você está vendo? Estou. Agora faz o seguinte, João. Escreve. Não, eu quero que você escreva, João. Por quê? Porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, irmãos. Fiéis, irmãos. Eu não sei você, mas eu, particularmente, eu não creio em um Deus que é vítima do comportamento humano. Como assim, Luiz? Eu não creio que Deus, em sua soberania e governo, permitiria que aquilo que ele considera a sua palavra, sagrado, fosse pervertido quando ele nos mandou escrever. Eu não creio nisso. Eu creio no Deus soberano. A Bíblia atesta dela mesma. Ela diz em 1 Pedro que toda a Escritura é divinamente inspirada. É nisso que eu creio. E o que a palavra de Deus diz é que estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quer ver uma coisa? A Bíblia, essa grande história que é contada de redenção, disse que haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Haveria de nascer um que implantaria o seu reino, que perdoaria os pecados, que salvaria e ressuscitaria. E nós cremos que ele veio, que é Jesus Cristo. E a sua mensagem seria discutida e brigada. E ele veio. Nós podemos atestar.
Nós temos esse ponto 5, irmãos, a garantia. De que, qual garantia? De que esse reino que Cristo já estabeleceu, e que nós aguardamos essa completude, irá chegar. Esse lugar chegará. Esse momento de nós desfrutarmos de maneira completa e total, chegará, irmãos, a nós, porque esse anjo, João viu e aquele que estava sentado garantiu. Escreva, são verdadeiros e fiéis, irmãos. São verdadeiros e fiéis, irmãos. São verdadeiras e fiéis, irmãos. Então, quando a gente passa a crer no Evangelho de Cristo, nas palavras de Cristo, com sinceridade, com esforço, com empenho, sem brigar com o texto, sem querer ficar debatendo com o texto, Senhor, ok, eu me curvo, eu me dobro, eu me rendo à tua palavra, eu obedeço à tua palavra, irmãos. Isso faz sentido, isso nos encoraja a prosseguir, isso nos traz propósito existencial de vida. Virmos ao culto faz todo sentido, que a gente sabe que a gente está caminhando nessa caminhada. Estamos caminhando para que esse momento perfeito, glorioso, aconteça e há um lugar preparado. Faz todo sentido permanecer fiel. Faz todo sentido, irmãos, lutarmos contra os nossos pecados. Faz todo sentido. Porque os nossos olhos entenderam a eternidade. Eles não estão meramente aqui. Não. Quando morreu, acabou. Não. Não. Há um lugar para o seu povo. Há um lugar para todos aqueles que confessaram o nome de Jesus como seu Salvador. Todos os irmãos. Toda língua, gente de toda língua, toda tribo, toda raça, toda nação, irmãos. É por isso que nós precisamos estar empolgados a pregarmos essa mensagem de salvação e de esperança. Quando nós estamos com o nosso coração lá, irmãos, a gente olha para as dificuldades aqui, que são sofredoras mesmo. A gente olha para os nossos pecados, que são dolorosos mesmo. Dificuldade de perdoar, dificuldade de lutar e vencer os pecados. Às vezes dá vontade de abandonar a igreja, né? Largar tudo. Deixa esse povo. Chuta o pau. Chuta o pau. Né? Não vem, irmãos. Vem. Sei que vem. Não, eu vou servir a Jesus aqui na minha casinha mesmo, sem encher o saco de ninguém, sem prestar contas a ninguém. É muito cômodo. Mas quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem garantido, irmão, esse esforço é recompensado. Há um ânimo em nós, irmãos. Dizemos assim, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. O Senhor garantiu esse lugar perfeito e eterno mediante o Teu sacrifício, Senhor. Porque o Senhor derramou o Seu precioso sangue na cruz. Porque sobre si o Senhor carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades, Senhor. Aí nós estamos olhando para aquilo que é eterno, irmão. Estamos fixando os nossos olhos naquele que resolveu o maior de todos os problemas, que é o pecado. E além disso, além de resolver os nossos pecados, Ele ainda preparou, irmãos, um lugar. E Ele nos garante. Queria ler com vocês alguns textos a respeito dessas promessas. Atos 3, 21. Diz assim. Deixa eu abrir aqui, né? Atos 3, 21. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ler só o 20, né? Só para contextualizar. Diz assim. 3. Estava lá no 21. Vamos ler 19, só para ganhar mais contexto, né? É só o 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que eles sejam apagados os nossos pecados. Venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie a ele Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado,
o qual, veja, verso 21, o qual convém que o céu contém, ou seja, segure, aguarde, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, esse plano eterno de Deus, ele foi estabelecido desde o princípio. E aí, em Atos, ele está dizendo que Jesus precisa permanecer lá, até que esse tempo seja feito, restaurado. Colossenses 1, 19 e 20. Alguns textos para a gente reforçar o que nós estamos falando. Efésios 1, 19 e 20. Colossenses, gente. Obrigado. Começa a endoidar, gente. É assim. Colossenses 1, 19 e 20. Vamos ler o 18. Contextualizar. Olha o 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão nos céus. Mais um texto, Romanos 8, 19 e 21. A gente já está finalizando. Romanos 8, 19 e 21. Ah, o 21. Romanos 8, 19 a 21. Olha isso, olha esse texto, irmãos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a sua criação ficou sujeita à vaidade ou ao pecado. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outras versões, eu gosto dessa versão que ela diz assim: a criação aguarda com grande expectativa, irmãos. O que a criação, o que a criatura espera com grande expectativa? Esse momento glorioso. Esse lugar em que a completude desse plano eterno de Deus, que começa em Cristo, quando ele veio e pregou as boas novas do Evangelho, o caminho da salvação, será perfeito. Será completo. É o ponto máximo. É o clímax da redenção. Quando Deus, em Cristo, vier com esse lugar, irmãos, para nós. E a criação espera com grande expectativa. Esse lugar, irmãos. Esse momento. Alguns relatos de Apocalipse, nesse mesmo texto, 21 e 22, no verso 7, 12 e 20, ele vai dizer: eis que vem em breve. Ele repete 3 vezes: eis que vem em breve, eis que vem em breve, vem em breve. Com mais uma certeza de que o Rei Jesus voltará. O Rei Jesus voltará. Todos, irmãos, todos os que creem e esperam em Jesus precisam ecoar essa resposta. Todos que creem e esperam em Jesus Cristo precisam ecoar, vivenciar, proclamar essa resposta gloriosa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Isso precisa nutrir a nossa alma, o nosso coração, a nossa esperança, irmãos. Vem, Senhor Jesus. Que nós ansiamos por grande expectativa de que nós estamos nessa caminhada, mas esse momento glorioso, perfeito, nos aguarda, porque o Senhor nos garantiu. João 14, é o último texto. Só para reforçar, o último texto. Olha isso, irmãos. João 14. Nas palavras do próprio Mestre. João 14. 1, 2 e 3, irmãos. Isso precisa tomar o seu coração.
Ele diz assim, ó, João 14, 1 ao 3. Não se turbe, nós cantamos aqui, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, como ele foi, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de conforto. Palavra de encorajamento, irmãos. Palavra de segurança. Palavras de paz. Palavras de certezas. Por último, as aplicações. Luiz, por que foi importante a gente refletir nessa grande história? O que ela precisa fazer sentido em nós, hoje, como igreja? Por quê? O que eu preciso saber? O que eu preciso olhar? O que eu preciso colocar meu coração lá? Irmãos, olha, diante de uma realidade presente, onde nós vemos informações vindo de todo lado. Se você abrir o WhatsApp, se você abrir o Instagram, Twitter, o seu nome aqui no aplicativo, informações, vindo de todo lado. Todo lado. Novos conceitos surgindo, novas teorias, distorções da verdade, distorções daquilo que é belo. Hoje não existe mais belo. Tudo é belo. Não há mais beleza em nada. Não há mais beleza específica. Tudo é belo. Tudo. Joga pronto, isso aqui é belo. Joga um balde, eu vi uma arte, uma expressão de arte. Uma sujeira no chão, ó, que beleza, que lindo. Distorções de várias coisas. Não há mais parâmetro do que é certo e do que é errado. Tudo depende, tudo é relevante, tudo depende do ponto de vista. Por causa disso, irmãos, é que nós precisamos olhar para essa grande história, a respeito de nós, a respeito de quem nós somos, a respeito da grande verdade de Deus. Através dessa grande história, que é a Bíblia, essa grande história de redenção, através dela, nós somos reorientados. Às vezes a gente está tão atormentado, com medo da violência, é porque medo mesmo, né? Da loucura desse mundo, das mazelas. A gente está preocupado com o Trump. Meu Deus, o Trump. E agora, o Trump. Meu irmão, você não consegue mandar uma mensagem para o prefeito da cidade. Você está preocupado com o Trump. Mas você está preocupado aqui. E agora como é que vai ser a economia, e o Lula e o Bolsonaro, e aí as coisas, e aqui. Nós olhamos para essa grande história e sabemos que no final Deus vai parar. Nós olhamos para essa história e nós somos reorientados para esse lugar de pertencimento. Nós, como seu povo, nós temos um lugar de pertencimento. Nós olhamos para essa história e vemos que o seu narrador é também o protagonista dessa história, que é Cristo. Ele narra a história, mas ele é o mesmo protagonista. Essa história aqui não gira em torno de vocês. A mensagem está sendo pregada é que você é o alvo. Jesus Cristo morreu para você ter sucesso e uma série de coisas, te fazer feliz. Mas essa história que é contada por Deus e Cristo é o protagonista, é sobre ele, sobre o seu plano. Nós somos meros coadjuvantes. Aqui em Israel, nós não vamos receber Oscar. Ele recebe o Oscar. O melhor filme, melhor narrador, melhor protagonista, melhor personagem, melhor tudo. É ele, irmãos. O plano é dele, perfeito dele. Quando nós somos reorientados para esse lugar de pertencimento, nós também entendemos nossa identidade. É só as aplicações, tá? Quais identidade? Nós somos pecadores, sim. Pecadores redimidos. Nós somos lavados, purificados. Pecado na vida do cristão, ele é acidente, irmãos. Ele não é comum. Ele não é rotineiro. Pecado na vida de um cristão salvo, eleito, que entendeu esse lugar eterno, ele é acidente. Quando nós pecamos, o Espírito Santo brada no nosso coração. Aí, de novo, hein? Aí a gente se entristece. Não consigo perdoar, não consigo acertar, não consigo amar. Falei o que não devia. Meu Deus, o Espírito Santo falando, porque somos salvos. Porque temos esse lugar de pertencimento. Somos pecadores redimidos. Somos filhos. Somos servos. Somos salvos.
Você foi abandonado pelos pais, rejeitado pelos pais, pela sua família, você não é um bastardo. Não. A sua identidade em Cristo Jesus diz que você é filho. E você foi adotado pelo Pai dos pais, pelo Pai eterno de Deus, pelo Criador de todas as coisas. E ele diz que nós somos adotados por meio de Jesus Cristo. Então, não vivemos como órfãos, como bastardos, não, como filhos de Deus. É por isso que nós precisamos olhar para essa grande história. Segundo e terceiro ponto, nós precisamos revisitar o nosso coração, irmãos. Revisitar o nosso coração para saber se ele entendeu de fato essa grande história. Se ele entendeu ou se ele continua iludido com as coisas meramente temporais. Como assim, Luiz? Para, essa semana, para. Dá um stop aí. Onde é que está meu coração? Será que as coisas eternas de Deus me movem? Será que as coisas eternas, as verdades eternas, guiam os meus passos? Eu vivo em conformidade com essa verdade? Sim, glória a Deus. Persevere, permaneça, continue. Se não, arrependimento, Senhor. Meu coração tão cheio de... Tão preocupado com tão preocupado com a economia, tão preocupado com... E eu me esquecendo de que o Senhor triunfará no final, me esquecendo que o Senhor preparou um lugar, me esquecendo que o Senhor é perfeito, me ama, e me manda amar, me ama perdoar. Aí se converte, aí o Senhor, achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Toda essa quebra o Senhor cumpriu na cruz. Ele está de fácil acesso, acessível. A gente dobra os nossos joelhos em casa e diz, Senhor, me perdoa. Aí Ele, tá bom. Me lava, ok. Me transforma, vamos juntos. Tem a palavra, tem a igreja, tem os irmãos, tem os conselhos, tem os carões, tem o Espírito Santo, tem o quebrantamento. Vamos lá. Por último, nessa grande história, irmãos, fazer igual os pentecostais. Essa grande história, irmãos, de Deus, do Evangelho, você precisa crer. E aqui eu encerro. Você precisa crer, não no sentido de ter tido certo conhecimento. Eu sei que ele me salvou, eu sei que ele é maravilhoso, eu sei que ele tem o plano eterno, eu sei. Tá. Mas isso não te move, não te gera quebrantamento, não te gera santidade, não te gera obediência, não te tira da zona de conforto, não é o bastante. É uma caminhada de cruz. Cruz. Mas com a certeza de que esse lugar é certo, é verdadeiro. É preciso crer nessa escritura, na palavra de Deus, se submeter, crer, se entregar, vivenciar, lutar e encarná-la de modo prático. Assim faz sentido. Amém, irmãos? Não estou estressado não, viu? Só o jeito assim, o jeito meio atordoado, né? De falar. Meus irmãos, vamos orar? Você pode orar comigo? Você pode curvar sua cabeça? Você pode ser grato por essa palavra, por esta série.